Ok, então vou tentar de voltar para isso. Agora estão vendo Estamos vendo no formato de edição. Tá perfeito. Então, tela inteira, voilá. Vamos lá, então. Nosso assunto para essa semana é Covid-19 e a crise na governança global da saúde. Eu vou tentar, enfim, isso é muita coisa, eu vou tentar de explicar nos próximos slides o que tudo isso quer dizer. Só queria relembrar o fato que nessa terceira parte do curso, depois de um bloco falando sobre a construção do campo da saúde global, um bloco falando sobre o campo dos direitos humanos e seu encontro com saúde global, nessa terceira parte a gente tem basicamente tentado ver como essa relação entre saúde global e direitos humanos vem evoluindo nas últimas décadas, basicamente olhando uma série de estudos de caso, aonde essa relação e a questão dos direitos humanos tem sido especialmente importante. Vocês estão conseguindo escutar? Sim. Tá bom. Eu não posso ver a cara de vocês, então é bom que está funcionando a tecnologia. Tá. Então, a gente olhou o caso de HIV/AIDS, depois a gente olhou o caso de população e a área da saúde, direitos sexuais e reprodutivos. E na semana passada, com o Cunca, a gente olhou a questão de crises humanitárias, saúde urbana, as lutas da saúde urbana, com um certo olhar aos nossos problemas atuais por conta da Covid-19. Então, essa aula é, de certa forma, uma continuidade dessa discussão, mas com um adendo, que é de ver um pouco mais o que Covid ilumina sobre os desafios e, eu diria, até as crises que existem hoje em dia com relação ao que pode ser chamado de governança global no campo da saúde. É importante de enfatizar que, obviamente, o caso de Covid é muito novo. E como alguém que estuda a AIDS, que já está fazendo 40 anos e que foi talvez a última grande pandemia antes dessa pandemia de Covid, eu tenho uma perspectiva muito forte que muito muda com o tempo. No primeiro ano da AIDS foi muito difícil imaginar como aquela pandemia ia evoluir e certamente muita coisa mudou depois aquele primeiro ano, né? Então, reconheço que é muito cedo para poder fazer grandes conclusões sobre o impacto da Covid, mas ainda assim, nesse tempo intenso que nós temos vivido nos últimos 12, 13 meses, muita coisa aconteceu que tem grandes implicações para o campo da saúde global no futuro, acredito eu. Isso é mais um caso onde a relação entre saúde global e os direitos humanos é especialmente visível e importante, mas com grandes problemas que vou tentar sinalizar. É um caso que, talvez mais do que os casos que nós olhamos, HIV/AIDS, população, direitos reprodutivos, é um caso onde você pode ver uma crise profunda que existe dentro do que podemos chamar da governança global da saúde. Também é um caso onde eu acho que chama a nossa atenção, realça a importância dos determinantes sociais e especialmente os determinantes políticos da saúde. E vou tentar, ao longo dessa fala, de enfatizar algumas dessas questões. Também, uma outra coisa, eu prometo que vou fazer o possível, eu tentei realmente
condensar essa discussão, porque eu sei que nas últimas aulas a aula estendeu um pouco mais longo do que nós tínhamos planejado, e isso cansa nesse formato virtual, especialmente. Então, eu vou fazer um esforço para tentar fazer essa fala razoavelmente breve para que nós tenhamos mais tempo para discutir depois do intervalo. De certa forma, eu acho, e agora eu vou fazer um reclame para o novo curso, que Renato vai falar um pouco mais com vocês depois, mas só para fazer uma chamada, de certa forma, eu acho que AIDS e Covid-19 podem ser vistos um pouco como o começo e o fim da invenção da saúde global como nós conhecemos hoje em dia. E o próximo curso, literalmente, nós demos o título da pandemia da AIDS para a pandemia da Covid-19 e a reinvenção da saúde global. E aquele curso que vai contar comigo, mas também com a minha parceria com a professora Miriam, também o nosso apoio do Renato, o nosso time continua. Esperamos que vários de vocês vão ter tempo e interesse para participar desse curso também. E o objetivo do curso vai ser muito de tentar ver esse ciclo, começando com a AIDS, olhando como a AIDS desenvolveu historicamente ao longo de 4 décadas e olhando que a chegada de Covid-19 nesse momento da história do campo significa, não é? Nós vamos ver, por exemplo, que as promessas do fim da AIDS venderam uma imagem da saúde global como um grande sucesso, um projeto de modernidade, de desenvolvimento e de governabilidade neoliberal dentro do regime neoliberal dos direitos humanos. Enquanto a chegada de Covid-19, eu vou argumentar, e nós vamos aprofundar um pouco hoje, mas muito mais no outro curso, de fato desmascarou uma crise nesse projeto, permitindo ver grandes problemas, o que podemos chamar de fissuras na arquitetura da saúde global e uma profunda falta de um projeto mais transformador de direitos humanos no sentido do projeto multicultural proposto por Boaventura e analisado nesse curso, na aula dado pela professora Miriam, como uma maneira que os direitos humanos podiam ser realizados no campo de saúde global, mas ainda falta muito para essa realização acontecer. Eu acho que o caso de Covid mostra isso muito claramente, e é por isso que é bastante interessante para nós, e vou tentar aprofundar algumas das razões que eu vejo esses problemas. Teria muito mais coisa que nós podíamos dizer sobre Covid-19 se tivéssemos mais tempo. Eu compartilhei via Renato um pequeno artigo que eu escrevi como fruto daquele seminário, webinário da ABIA sobre as políticas de vacinas de Covid. E naquela ocasião eu falei um pouco sobre a importância de olhar, no caso de Covid, o que nós podíamos chamar da produção da ignorância, que a ignorância não é simplesmente a falta de conhecimento, a falta de informação. Ao contrário, tem uma literatura sobre a produção da ignorância e pelo menos 3 grandes áreas de investigação que a gente conhece muito pouco sobre isso na saúde coletiva, mas acho que seria importante a gente pensar mais sobre isso, porque Covid nos mostra um contexto muito claro onde a ignorância tem tido um papel muito importante. A ignorância é construída socialmente, não é uma coisa que acontece
à toa, é produzido, é construído da mesma forma que o conhecimento é construído. Também tem, no análises do feminismo e análises de estudos sobre racismo, você tem o que se chama de uma epistemologia crítica da ignorância, que mostra como a ignorância sobre gênero ou sobre diferenças raciais e étnicas, essa ignorância também é construída e usada de várias formas para reforçar desigualdades e falta de equidade de uma maneira muito importante. E isso nos leva a ver uma coisa que eu acho que é especialmente evidente nesse último ano com Covid-19, no mundo e especialmente aqui no Brasil. A ignorância também é utilizado por alguns políticos, formadores de opinião, lideranças de diversos tipos. A ignorância é utilizada por fins estratégicos. As pessoas usam a ignorância, manipulam a ignorância para conseguir alcançar certas metas que eles têm. E é especialmente importante para entender isso, porque se a gente quer lutar contra, se a gente quer informar, se a gente quer fazer o trabalho que para nós na saúde coletiva é especialmente caro, de tentar, de utilizar o conhecimento para enfrentar e superar problemas e desafios na saúde, a gente tem que enfrentar esse uso da ignorância, que no atual momento me parece que é um dos maiores barreiras a respostas mais sensatas, mais justas, mais corretas com relação à Covid-19. Então, Covid abre uma caixa de Pandora de assuntos importantes e de questões que vale a pena realmente aprofundar e que eu não tenho tempo em 30, 40 minutos nessa aula para aprofundar em todas as dimensões. Hoje, vou tentar de enfatizar especialmente o que que Covid pode nos ensinar sobre graves problemas que nós enfrentamos e que Covid, de certa forma, desvenda ou nos mostra muito claramente no campo que tem sido chamado da governança global da saúde. Eu acho que para pensar mais sobre isso, a gente tem que tentar de entender um pouco mais o que significa governança global e como é que governança global opera no campo da saúde. Eu gosto dessa ilustração porque mostra um grupo de senhores, principalmente, talvez tenha uma ou duas mulheres nessa mesa, mas acho que tem poucos. São basicamente senhores majoritariamente brancos, tem 3 ou 4, talvez, de uma cor não branca, mas representa um pouco aquele mundo que nós analisamos desde o começo do curso, onde quem tem o poder no mundo, que é basicamente quem reside no norte global, e quem é branco e quem tem mais idade, que tem mais dinheiro e que tem mais de todos esses bens tradicionais, domina o processo sobre fazer decisões dentro desse campo. Saúde global pode dizer respeito sobre todos no mundo, mas infelizmente a governança da saúde global continua sendo mais restrito em termos de quem é que exercita poder de decisão dentro desse campo. Isso abre uma série de questões que vale a pena pensar sobre o que nós descrevemos na primeira unidade do curso,
sobre a arquitetura atual da saúde global no século XXI. Uma arquitetura que foi construído, como nós argumentamos, foi construído fundamentalmente pelos processos duplos de globalização, por um lado, e de neoliberalismo obviamente, tanto governos locais e municipais, quanto governos nacionais e agências bilaterais, quanto agências intergovernamentais e multilaterais. Então, no nível mais local ou estadual, nós temos os prefeitos de Rio de Janeiro e Niterói, como nós estávamos falando no começo da aula, que às vezes não entendem as coisas do mesmo jeito quanto o governador do estado do Rio de Janeiro. Temos governos nacionais, onde, em muitos casos, certamente muito visível no Brasil, o mandatário nacional não entende as coisas da mesma maneira de muitas lideranças estaduais ou locais. Nós temos governos nacionais nos países poderosos como os Estados Unidos, onde as políticas mudam drasticamente de uma era de Donald Trump para uma era de Joe Biden nos Estados Unidos, por exemplo, e aonde isso dá uma reviravolta nas políticas que são implementadas e, portanto, nas práticas de governança que existem por causa disso. E nós temos agências intergovernamentais e multilaterais, como o sistema da ONU, o Banco Mundial, que também atuam, mas dependem, em grande medida, dependem dos governos nacionais, dos seus Estados-membros, para poder agir com consenso, justamente porque as agências intergovernamentais e multilaterais não têm poder de impor as suas decisões com relação aos estados nacionais independentes. Então, isso é um leque que faz parte dessa governança global. Mas, como nós vimos também nas outras aulas, a sociedade civil também tem um papel muito importante. ONGs locais, como a ONG que eu trabalho, a BIA, por exemplo, no campo da AIDS no Brasil, como ONGs internacionais, Médicos Sem Fronteiras, o Oxfam, ou outras ONGs que têm uma atuação transnacionais. Tem uma área com organizações religiosas bastante importante, como mencionei antes, quase 50% dos serviços de saúde no continente talvez mais marginalizado em termos de saúde global, que é a África subsaariana, são fornecidos por organizações religiosas, não é? E temos a importância cada vez maior de algumas poucas fundações privadas, como a Fundação de Bill e Melinda Gates dos Estados Unidos, que é um dos grandes financiadores hoje em dia, até de agências intergovernamentais como a Organização Mundial de Saúde. E, por último, tem o setor privado, empresas, tanto da área de saúde como as empresas da indústria farmacêutica, por exemplo. Temos fundações privadas vinculadamente, diretamente com as empresas e trabalhando por fins de responsabilidade social, como uma série de organizações filantrópicas que funcionam no campo farmacêutico, por exemplo, não é? Então, nós temos um leque importante de diferentes tipos de instituição, de organização, e nenhuma estrutura muito formal de como é que eles devem interagir. Isso é o mundo da governança. A governança opera como um sistema para tentar
de ter algum tipo de governabilidade nessa bagunça institucional complexa e imensamente diversa que eu acabo de descrever. Isso levanta grandes questões e dúvidas sobre, dentro dessa arquitetura, quais são os processos formais que governabilidade pode ser conseguido. E quem decide, quem estabelece prioridades, quais são os grandes conflitos que funcionam e como que esses conflitos podem ser resolvidos. E quais são os princípios éticos e políticos que fundamentam decisões e escolhas programáticas dentro desse campo? Como que tudo isso opera de uma forma de produzir a saúde global, especialmente em situações críticas, como a crise de Covid-19 que nós estamos enfrentando durante o último ano, não é? Então, vale a pena fazer uma distinção importante entre esse tal de governança, por um lado, e o que podia ser chamado de governo, ou governar, pelo outro lado. Governança não é sinônimo de governo nem de governar. Governança, ao contrário, é um termo que surgiu, não é por acaso, mais ou menos no começo dos anos 80, dentro do começo da onda global de crescente neoliberalismo, lembrando que, como nós analisamos na terceira aula do curso, o neoliberalismo tinha como um dos seus principais objetivos de reduzir o poder do Estado e, portanto, o poder do governo na vida das pessoas e de criar outros mecanismos para a convivência social. E o ênfase em governança vem crescendo ao longo dessa onda de neoliberalismo e cria alguns problemas. O governo, pelo outro lado, sugere processos formais e atividades apoiados por autoridades legítimos, elegidos, idealmente elegidos democraticamente, enquanto governança refere a atividades que são apoiadas por objetivos compartilhados que podem ou não derivar de responsabilidades legais e formalmente prescritas. Então, governança é muito menos formal e muito menos legalista do que governos e sistemas em que alguns governam outros. Então, é um campo muito mais vago, muito mais problemático e, como nós vamos ver, num contexto de crise como surgiu com Covid-19, muito mais problemática em termos da sua capacidade de enfrentar uma situação de crise e de obter conformidade de práticas para superar os desafios que a nova crise, no caso pandemia, sugere e coloca nas nossas vidas, não é? Então, os principais desafios do sistema de governança global no campo de saúde. Acho que vale a pena de olhar um pouco a história recente desse caso. Durante a última década, por exemplo, surgiu uma série de preocupações com problemas e desafios no sistema de governança global no campo da saúde. Certamente, uma das coisas que a gente vem enfatizando ao longo desse curso tem sido o fato que quase todas as decisões e até a literatura sobre os grandes desafios da governança global de saúde é feito de uma perspectiva dos países ricos. E a grande maioria das decisões
também são concentrados na norte global. E isso tem sido um problema histórico, porque tem a tendência de reproduzir aquele aspecto meio neocolonial, neoimperialista, que vem desde o tempo da medicina tropical, atravessando a saúde internacional e chegando na saúde global, onde, em princípio, a maioria dos problemas da saúde global existe no sul global, nos países mais pobres, enquanto a grande maioria das decisões são feitas no norte global por países ricos e os seus representantes, que decidem o que vão ser as políticas que vão ser implementadas e que acabam, portanto, criando uma situação de profunda desigualdade entre norte e sul, que continua sendo muito evidente no campo de saúde global. Quase a única área que gostaria de chamar a atenção, como nós falávamos no caso da nossa aula sobre AIDS, uma das únicas áreas onde o sul global conseguiu se organizar para resistir a essa hegemonia do norte global foi na área de propriedade intelectual. Mas, vou adiantando um pouco o meu argumento, vou mostrar, como também a professora Miriam já sinalizou numa das aulas que ela apresentou, no campo de Covid-19 já temos visto que até essa pequena influência sobre propriedade intelectual, no caso de Covid, pelo menos, ainda não tem tido o sucesso que teve no campo da AIDS. Vocês ainda estão aí? Sim. Estamos aqui acompanhando. Sim, estamos Tá sim. bom. Então, Estamos aqui. seguindo, então, um pouco mais para dentro da questão de Covid. Como falei, eu acho que a AIDS ofereceu uma promessa muito positiva, que íamos chegar ao final da AIDS e que esse sistema de governança global da saúde estava funcionando bem. Mas o Covid desmascara um pouco que essa promessa do fim da AIDS talvez foi otimista demais. Quando nós temos visto o surgimento de Covid-19, nós podemos ver como os limites da governança global da saúde estão ficando muito mais visíveis nesse primeiro ano de Covid-19. Com o surgimento da nova pandemia de Covid, quase imediatamente, questões de legitimidade, ou questionamento de legitimidade começaram a surgir. Como exemplo, eu colocaria aqui que antes da identificação da Covid-19, o surgimento de políticas e políticos populistas, a legitimidade da OMS já tinha sido questionada. Lembra, por exemplo, que antes do surgimento de Covid-19, o governo Trump nos Estados Unidos já ameaçou sair da OMS porque não gostava de várias políticas que a OMS estava promovendo, e os imitadores de Trump, como Bolsonaro no Brasil, ameaçaram fazer o mesmo, não é? Isso talvez é fácil de esquecer, porque desde que Covid surgiu, a OMS parece mais visível, mas essa falta de legitimidade já era uma coisa que estava aparente logo antes de Covid surgir. Quando a OMS identificou Covid-19 como uma pandemia global que, por ser pandemia, deveria ter uma resposta global, o contrário aconteceu. A resposta, na maioria dos países, foi quase imediatamente mais nacionalista, quando não negacionista, e muito, muito pouco preocupado com qualquer coordenação global de fazer ações coordenadas para tentar enfrentar
a nova pandemia, não é? Países agiram unilateralmente, por exemplo, fechando as suas fronteiras e adotaram posturas e políticas estigmatizantes. Pensa sobre todos os discursos do vírus chinês e esse tipo de coisa. Obviamente, esses exemplos foram especialmente visíveis no caso dos Estados Unidos e o caso do Brasil, justamente por causa da peculiaridade das lideranças desses dois países. Mas foram muito semelhantes em outros países também. Então, aliás, desde Covid, pensa bem, você vê no discurso, no noticiário, o ressurgimento da importância de lideranças. É o Boris Johnson no Reino Unido, é Angela Merkel na Alemanha, é Macron na França, a presidente de Nova Zelândia como um exemplo positivo, enquanto muitos dos lideranças populistas na Polônia, na Hungria, no Brasil, essas lideranças populistas têm, em grande medida, se demonstrado muito mais negativos. Mas a coisa que impressiona é o ressurgimento do Estado-nação como a grande unidade de decisão, enquanto o sistema global parece cada vez mais precária e frágil, não é? A OMS e o sistema intergovernamental, em termos gerais, se demonstrou quase completamente incapaz de verdadeiramente coordenar uma resposta mais coletiva frente à nova pandemia. Tentou bravamente, eu não estou de jeito nenhum querendo diminuir os esforços feitos pela OMS, mas quero enfatizar a maneira em que os países, as nações, ignoraram em grande medida esses esforços, em vez de aderir e colaborar com essa coordenação, não é? Também, em quase todos os países, a epidemiologia de Covid refletiu o que tinha sido identificado como os determinantes sociais da saúde, um conceito que foi muito promovido pela OMS nos anos 2000, como nós falávamos na nossa primeira parte do curso, mas esse conceito ficou quase ignorado nas respostas dos diferentes países. A importância de desigualdades especialmente de classe socioeconômica e de raça e etnia, ficaram absolutamente claros na maioria dos países mais afetados pela pandemia, novamente, especialmente visível nos Estados Unidos e no Brasil, mas na maioria dos países, políticas oficiais de enfrentamento da nova pandemia, em grande medida, ignoraram as disparidades evidentes na epidemiologia, e as instituições intergovernamentais se mostraram quase por completo incapazes de influenciar uma visão mais empírica do quadro epidemiológico. Então, a ciência e a realidade política se distanciaram de uma maneira cada vez mais profunda dentro dessa circunstância. E, novamente, a possibilidade de qualquer tipo de governança global sobre o enfrentamento da epidemia ficou muito limitado. Também as tentativas preliminares da OMS e das iniciativas públicas privadas como o Gavi, o Global Alliance for Vaccines, de estimular cooperação internacional na ciência e na produção de vacinas fracassaram. Aqui nesse mapa do BBC você tem uma estimativa do total
número de doses de vacinas administrada por 100 pessoas em diferentes países, e você pode ver exatamente onde é o grande buraco negro, sem dados, sem vacinas, basicamente nos países mais pobres. Tem alguns lugares mais ricos, como a Austrália e Nova Zelândia, que têm uma situação diferente por causa das suas particularidades de isolamento, mas na grande parte dos países mais pobres do mundo, o acesso a vacinas é o menor de qualquer parte do mundo. E isso, como nós discutimos na aula da professora Miriam, isso nos deu essa situação onde cooperação global para relaxar, por exemplo, leis de patentes como um modo de enfrentar a pandemia, basicamente essas tentativas fracassaram. E até a solidariedade dos países mais pobres foi violado em alguns casos, por exemplo, do caso nosso do Brasil, que votou contra a questão de tirar as patentes dos medicamentos e das vacinas que poderia ser usado para responder à epidemia. O Brasil foi junto com os países ricos da Europa e os Estados Unidos, onde todas as indústrias farmacêuticas que produzem esses medicamentos e essas vacinas estão localizados, e aonde as empresas que fazem essa produção pretendem lucrar. O que o Brasil achava que tinha a ganhar se aliando com eles, não sei exatamente, além das muitas vantagens que Bolsonaro pretendia tirar do seu relação íntimo com Donald Trump, que não deu em nada, obviamente, mas, enfim, essa situação de falta de solidariedade global se demonstrou quase por completo, e a OMS, apesar de lutar bravamente para tentar de enfrentar isso e superar isso, até agora se mostrou incapaz de avançar muito nessas tentativas. Então, esses são somente alguns dos exemplos que nós podemos citar de acontecimentos nesse primeiro ano de Covid que sugerem que tem algum problema muito grande com o conceito da governança global de saúde e com o funcionamento de qualquer sistema que pode ser chamado com esse título, não é? Só mais um. Essa é uma campanha de Médicos Sem Fronteiras contra esse domínio das leis de patentes. É um exemplo de onde a sociedade civil tem tentado de questionar os procedimentos em curso, mas com muito pouco sucesso, aliás, quase nenhum sucesso até agora, apesar das tentativas, não é? Então, em todos esses exemplos, fica evidente, na minha opinião, a precariedade da governança de saúde global. Você pode ver isso pelo menos em 3 esferas ou dimensões diferentes. O primeiro é a relativa fraqueza das instituições responsáveis para a governança global da saúde, como, por exemplo, a OMS ou a Gavi. Também você vê a incapacidade das instituições que não são necessariamente do campo específico de saúde, mas que poderiam exercitar alguma influência para melhorar as coisas. Por exemplo, o sistema da ONU, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, ou até o Conselho de Direitos Humanos. Essas instituições globais, transnacionais, em princípio, a gente ia esperar talvez um esforço para tentar amenizar o desastre em curso, mas até agora, pelo menos, muito pouco tem sido feito por elas. Elas não têm ou a coragem ou o poder para enfrentar os estados-nações, os países
os países membros para tentar de criar um contexto de maior governabilidade. E também nas outras instâncias transnacionais ou regionais. Pensa, por exemplo, sobre os países do G8, ou os países do G20, ou os BRICS. Até no caso dos BRICS, quando você olha a briga sobre patente, você tem o Brasil brigando contra Índia e China, que tentaram de amenizar a força das leis de patentes, o Brasil se aliando com os Estados Unidos para votar contra. Então, você tem uma situação em quase nenhuma das instâncias que poderia ser chamado como parte do sistema de governança global de saúde, funcionou, pelo menos nesse primeiro ano, com relação à Covid-19. Isso não quer dizer que nada vai funcionar no futuro, mas a gente tem que analisar e refletir sobre o fato que, durante o primeiro ano da pandemia, todos os sistemas que deveriam ter conseguido organizar uma resposta global mais eficaz falharam, não é? Então, vale a pena refletir, e eu estou caminhando para terminar até 15 horas, que foi o meu objetivo aqui. Vale a pena para refletir, antes de terminar, um pouco sobre o que tudo isso nos mostra sobre a importância dos direitos humanos dentro desse campo de saúde global. Eu acho que mostra, infelizmente, a baixa importância que direitos humanos conquistaram até agora. Nos poucos áreas que nós temos visto, como o HIV ou como população, onde houve alguns avanços, certamente direitos humanos vêm sendo cada vez mais respeitado e aclamado como questões importantes e até incorporado nos discursos das instituições formais. Mas, no caso de Covid, quase todas essas instituições jogaram fora qualquer preocupação com direitos humanos. Eu diria que quase única instância onde direitos humanos foram defendidos, e eu usei essa imagem das mulheres do movimento social de base como exemplo, foi realmente a sociedade civil e as comunidades. Você viu comunidades se organizando para apoiar e defender os seus participantes, os seus membros, as pessoas que moravam nessa comunidade. Você viu algumas ONGs de direitos humanos trabalhando essas questões, mas nas relações internacionais entre estados, nas instituições intergovernamentais, no campo do direito internacional, você viu quase nenhuma preocupação com questões de direitos humanos como fundamentais dentro dessa luta durante o último ano, não é? Então, depois de mais de um ano de Covid-19, o que impressiona é a relativa ausência de qualquer discussão de direitos humanos, fora alguns poucos discursos acadêmicos, como a nossa aula, ou alguns poucos trabalhos da sociedade civil. Você tem algumas organizações. Aqui no Brasil, por exemplo, a ONG Conectas de São Paulo tem feito trabalhos muito importantes, por exemplo. Mas o que eu estou dizendo é que é muito, muito incipiente ainda esse trabalho, e com uma penetração extremamente limitada em cada uma dessas instâncias oficiais mencionado acima. Então, infelizmente, acho que a nossa conclusão tem que ser, no final dessa aula, que depois de ter contado uma história de avanços ao longo dos últimos 40, 50 anos, Covid-19 foi um balde de água fria sobre a relação entre saúde global e direitos humanos durante esse último ano. E isso reforça a nossa percepção, o nosso reconhecimento
que para inserir os fundamentos de direitos humanos dentro do campo de saúde global, ainda vai ser um longo caminho na nossa frente nos últimos anos. Nós avançamos, não há dúvida sobre isso, nos campos que nós temos olhado, mas quando uma nova crise emerge, como o Covid-19 emergiu um ano atrás, nós podemos ver a pouca importância dada para estas preocupações. Para construir, então, uma defesa dos direitos humanos na base de ação de saúde coletiva, realmente de articular a importância dos direitos humanos nos espaços contestados da governança global da saúde, na minha avaliação, depois de Covid-19, temos que reconhecer que isso é um grande desafio, onde avançamos muito pouco até agora. Para continuar de fortalecer esse campo dos direitos humanos como uma perspectiva capaz de questionar e criticar a persistência de estruturas neocoloniais, neoimperialistas, que ainda persiste nesse campo da saúde coletiva, é um longo caminho subindo o morro, porque nós podemos ver depois de Covid que isso não foi o que motivou a grande maioria das respostas, e as instituições que nós achávamos que teria a promessa de manter essa defesa se demonstraram em grande medida, às vezes bem intencionadas, mas não capazes de realmente avançar com a firmeza que nós precisamos nesse caso. Então, um pequeno sinal positivo foi que o povo americano elegeram um novo presidente no lugar de Trump, não por muito, mas ele venceu e está voltando para todas essas organizações que o Trump tinha saído, voltou para a OMS, enfim. Então, isso, pelo menos, é um fator que vai criar um clima menos desfavorável do que enfrentamos durante o primeiro ano de Covid. Não há nenhuma dúvida sobre isso, mas ainda assim, isso salienta a importância dos determinantes políticos da saúde. Quer dizer, política básica, política eleitoral, tem um impacto sobre os determinantes da saúde que eu acho que nós não reconhecemos no campo da saúde coletivo tanto quanto deveríamos. E, sabe, todo mundo sabe, mas acha que não pode falar. Bom, eu falo, sabe? É verdade. Se você elege um fulano X que tem uma visão besta do mundo, você vai viver as consequências disso. E essa pandemia caiu no mundo por acidente absolutamente histórica, enfim, ninguém planejou isso, mas caiu num momento terrível, onde as democracias no mundo inteiro estavam em crise, tinha tido rupturas, tinha tido eleição de lideranças malucos, reacionários, extremamente conservadores e autocentradas, e com muito pouco, sei lá, vontade de colaboração ou solidariedade internacional com qualquer coisa além do seu projeto político neoconservador, extremamente reacionário, não é? Então, isso foi uma tragédia para o mundo, que Covid caiu nesse exato momento. Se Covid tivesse caído no mundo no final dos anos 80, começo dos anos 90, como a AIDS, poderia ter tido uma resposta mais eficaz. Mas isso só vai ser construído agora com transformações políticas que não acontecem de noite para o dia. Virou o jogo nos Estados Unidos, mas já ainda não em muitos outros países. E aí, sabe, o tabuleiro
do jogo ainda está em movimento e vai demorar para ter as mudanças políticas que a gente precisa para esperar talvez mais ação por parte dos atores, dos Estados-membros, etc. e tal. E na minha experiência, as instituições como o Banco Mundial, apesar do poder que eles têm, eles não peitam os governos individuais dos países poderosos e ricos, pelo menos. Talvez peitam de vez em quando algum pequeno país que não tem muito, sabe, muito poder de brigar, o poder de influir, mas não ficam peitando os grandes poderes. Então, isso é a fragilidade do sistema internacional, do sistema intergovernamental, e é só que a gente está vivendo uma crise por causa de uma crise sanitária mundial, e essa fragilidade que está lá de longa data fica muito visível nessas condições extremas de uma emergência prolongada, eu acho. Quem está... Sou eu? Sou eu. Agora, Renato. eu não via, eu coloquei ali Luísa, mas aí eu fiquei na dúvida. Luísa, você se inscreveu também, né? Sim, sim, ela levantou a mãozinha. Eu anotei aqui. Não foi, Luísa? Tá bom. Eu vou tentar ser rápido, porque hoje eu estou um pouco mexido, porque, assim, acabei hoje tendo a notícia de perder uma pessoa que foi importante para mim e tal. E aí o texto do professor foi bem legal, porque eu fiquei pensando muito nessa questão da construção da ignorância, né? E o que eu pretendo estudar é realmente se dentro dessa loucura toda, os movimentos da sociedade civil, através de uma luta, né, de conquistas através do advocacy, eles conseguem ser um suspiro em meio à loucura, né? Em um cenário onde a gente não tem incentivo para o isolamento social, em um cenário onde não tem proteção social vinda do governo também, né? Às vezes eu fico olhando para todo esse cenário e é muito macabro ver tudo isso construído, as ameaças do governante, né, de saídas totalmente autoritárias a todo momento. E às vezes hoje eu só vou falar isso assim, eu não quero falar muito, mas eu estou muito nesse momento assim de uma música do Chico César que ele fala: Deus me proteja de mim e da bondade de gente ruim, né, e da maldade de gente boa. Tá muito complicado, né? E eu queria agradecer a vocês todos esse momento de construção, de conhecimento e de troca que teve aqui, né? E eu já estou com saudade, já louco para o próximo momento. Tá ótimo, Renato. Eu acho que uma das coisas que também tem me tocado muito nesses últimos tempos, você fica escutando os discursos na televisão a cabo, no noticiário, enfim, até olhando as coisas que são, obviamente, entre aspas, irresponsáveis no momento que nós estamos vivendo, por exemplo, as festas dos jovens, as festas clandestinas, não é? Aí eu fico pensando, enquanto eu escuto o comentarista da televisão falando sobre a irresponsabilidade, não sei o quê, mas temos que lembrar também a dificuldade dessas situações, né? Muitas vezes na saúde, acho que na saúde coletiva, uma das grandes lições foi que escolhas que as pessoas fazem que parecem irracionais, muitas vezes, se você olha as condições de vida dessas pessoas, você vê que não são tão irracionais assim, ou que tem uma certa lógica. Até o nosso amigo Manuel Castells fala da integração perversa dos mercados negros, por exemplo, tipo a economia de drogas, que é super perigoso. Por que as pessoas investem em fazer a sua vida lá? Porque as chances que eles têm em outros
linhas de trabalho, né? Eles têm muito mais oportunidade de ganhar uma vida decente se eles enfrentam esses perigos todos e fazem a sua vida naquela coisa paralelo, mercado negro, etc. e tal, do que no mercado formal que existe, que paga uma miséria, etc. Bom, você olha as pessoas da festa clandestina, uma boa parte delas moram em comunidades pobres, em circunstâncias onde você tem aglomeração em cada casa, porque é como as pessoas vivem, é a situação de vida que tem que levantar cedo e pegar a condução, o BRT, ou essas conduções que você vê que, sabe, quem é que não vai ficar infectado se você tem que viajar para trabalhar nessas condições, e depois você quer dizer que eles são irresponsáveis porque vão para uma festa clandestina? Sinto muito, mas você olha toda a circunstância social construída para a vida dessas pessoas e ainda assim você tem um discurso classe média moralista que deveria estar... Gente, sabe, temos que repensar todas essas bases sabe, a coisa estrutural, sabe, os fatores estruturais que colocam vulnerabilidade na vida das pessoas é o que tem que ser enfrentado. Mas você vê algum esforço para repensar o sistema de transporte público, para sabe, viabilizar uma coisa menos arriscado, menos aglomerada? Nenhuma festa clandestina é mais aglomerada do que o transporte público que existe, sabe, nesse país, por exemplo. Então, sabe, a gente tem que realmente repensar todas essas questões. E aí, sim, eu tenho uma coisa a dizer que eu meio sinalizei isso no começo da aula, mas eu quero reforçar essa coisa. A gente está falando sobre depois de um ano de Covid, um ano super intenso, porque a gente vive num mundo cheio de informática, onde todas as informações vêm nos bombardeando. Então, esse um ano parece 10 quase. Mas, quando eu olho o primeiro ano da epidemia de AIDS e o número de anos que nos levou para perceber e fazer alguma coisa sobre as condições estruturais que estavam apoiando a epidemia de HIV avançar, levou 15 anos, basicamente, pelo menos 10, mas quase 15, para realmente criar uma resposta com base nos direitos humanos, sabe, que enfrentava as verdadeiras questões estruturais que estava criando a vulnerabilidade na vida das pessoas. Em vez de culpabilizar as pessoas e dizer que essas pessoas, com os seus comportamentos errados, arriscados, etc. e tal, estava responsável pela epidemia, de perceber que foi um sistema social injusto que estava responsável pela epidemia, levou mais de uma década. Então, é sempre importante lembrar que essa é uma batalha de longo prazo, não é uma coisa que nós vamos resolver em pouco tempo. E é especialmente difícil, eu sou tocado pelo fato que o Renato falou que perdeu alguém. Eu acho que nós estamos numa fase, quase todos nós estamos perdendo alguém que são importantes. A epidemia chegou muito perto de todo mundo no país, eu acho que não, sabe, tinha uma época que estava ainda um pouco mais distante para muitas pessoas, mas hoje em dia todos nós estamos no meio do furacão, não tem jeito sobre isso. Eu acho que a gente fica muito sensibilizado, a gente fica muito sensitivo, a gente fica com muito medo, a gente fica com muita tristeza. É muito difícil nesse momento, com quase todo mundo que eu conheço, é muito difícil de conseguir manter um ânimo para continuar. Então, temos que lembrar que vai levar tempo, vai levar muito tempo, infelizmente. Então, não sei se isso é bom ou ruim, mas acho que é a realidade que a gente tem que nos organizar para enfrentar, não é? Bom, nós temos a Alexandra, Luísa e Rafael. E só antes eu vou só acrescentar, Richard, tem um texto seu que você mostra as fases não é fases que você chama, mas... Ondas. As ondas, né?
Eu acho que aquele texto vale a pena. Acho que é um Informe a Bia, tem numa versão, eu acho, de coleção, da coleção A Bia, não? Pode ser. Eu tenho uma versão desse texto que foi só publicado em inglês, mas eu fiz uma tradução para português e vamos ler na outra disciplina. Mas... E aí, quando você está falando, eu vejo exatamente essa onda, né? Uhum. Como é que foi difícil e o desespero da gente conseguir, né? E muitas coisas voltam ainda, né? Eu utilizo bastante essas ondas para falar, e aí eu entro numa questão que a Liliane trouxe quanto ao OMS. Nós chegamos a comentar aqui dos poderes da OMS, de fato, que é a única organização intergovernamental com poderes executórios, poderes de polícia, só que depende de uma convenção, de uma decisão política. E eu acho que Richard, eu até coloquei esse texto, tal, Richard chegou a comentar na aula que eu estava abordando esses poderes, superpoderes da OMS. Ele disse, se a proposta do Goldstein, né, da convenção tivesse dado certo, talvez a gente mudasse o rumo do Covid. Uhum. Então, ao mesmo tempo que a governança nos dá uma liberdade de não ter estruturas legais mais fortes, jurídicas, essa dimensão jurídica dos determinantes legais, nos mostra, mesmo aqueles, como eu me posiciono como uma jurista, como Boaventura dos Santos e outros, que não restringem o direito, obviamente, à lei ou ao jurídico, né? O direito é além do componente jurídico, porém, a gente não pode desprezar esses instrumentos e mecanismos, porque eles podem ser úteis. E nós vimos que foi na Convenção do Tabaco, foi a única, né? Que no RSI, na Regulamentação Sanitária Internacional, e a OMS não tem a coragem, aliás, todas as críticas à OMS antes do Covid, todas essas fissuras da OMS, tem bastante literatura mostrando que uma delas é esse limite da determinação política, da falta de uso do seu mecanismo, né, em acordo com as resoluções, e nesse último trabalho sobre acesso a medicamento e progresso científico que eu fiz no pós-doc, claramente a OMS não assume as recomendações mais amplas das instâncias internacionais de direitos humanos propriamente. Então, eu acho que isso nos dá ânimo também de ser uma luta e de continuar a legitimar a OMS enquanto instância importante, mas reforçar essa crítica e, de fato, cobrar da OMS o uso desse poder que ela tem. Aí eu já passo para a Alexandra, Luísa e depois o Rafael. E eu vou sugerir que vocês, eu não vou responder a cada um, vocês fazem as suas colocações para ter tempo para todo mundo, e aí, com o tempo que resta, aí eu faço algum comentário, tá? Alexandre. Vamos lá. A minha colocação realmente não é uma pergunta, mas, assim, diante de tudo que nós estudamos aqui, né, nós nos aproximamos, né, a disciplina nos deu oportunidade de nos aproximar da temática dos direitos humanos, que, pelo menos para mim, eu tinha outra visão dos direitos humanos, né, talvez eu nem conhecesse os direitos humanos, como eu tive a possibilidade de conhecer a disciplina, agradeço os professores, né, os conhecimentos agregados aqui, né, que a gente leva. E o que eu pude constatar também com tudo que eu ouvi é que, puxando um pouquinho o que Boaventura fala, ele diz que os direitos humanos têm dois inimigos, grandes inimigos, né? Então, assim, eu acho que é partindo daí mesmo, né? A gente encarar como grandes inimigos,
não no sentido de derrotá-los, mas encarar como forças contrárias e forças a serem, né, se aproximar delas para buscar o diálogo, né, a conversa, porque tudo que a gente busca não é a destruição de nada, mas assim a construção, né, de coisas melhores para todo mundo, né? E um dos pontos que o professor Richard falou, que eu acho interessante também, a culpabilização. É mais fácil culpar, né, os países pobres, culpa os países pobres das variantes, é um exemplo, né? Vamos culpar os países pobres pela variantes que estão circulando. O Brasil agora é o cenário das grandes variantes, mas, poxa lá, cadê as vacinas para imunizar as pessoas, para evitar que ocorram as variantes? Né? Então, fecha as fronteiras. Países ricos fecham as fronteiras para o povo pobre não entrar. Né? Então, assim, são absurdos que a gente vê, né, que a gente começa a observar. Poxa, se os países maiores, pobres, são capazes de produzir variantes, vamos imunizar os países pobres, né, e conter a pandemia. Não seria mais viável que a gente ia espalhar para os países ricos? Então, assim, é inconcebível a lógica perversa das vacinas, né? A lógica perversa, concentrando vacinas em países tão pequenininhos, mais ricos, né, mas tão pequenos, com poucas expressões. Então, assim, eu acho que com muito do que o Boaventura fala, a gente enxergar os direitos humanos como um potencial transformador, né, da sua base, do seu início, né, o que os direitos humanos preconiza, e levar como uma bandeira mesmo, porque isso é o que vai ser construído no futuro, ver a natureza de outra forma, né, os direitos humanos dos humanos, né, dos humanos, mas da natureza também. Então, ter esse olhar para o futuro, apesar dele, Boaventura, dizer que é um olhar míope, né, uma utopia míope, né, que eu sou míope também, muito míope, mas assim, a gente tentar enxergar lá na frente o que a gente pode começar desde agora, né? Então, acho que isso incentiva a gente, né, pelo menos me incentivou bastante a buscar direitos realmente concretos, não ficar alienado, pensando em coisas que já foram, né, mas começar, a partir de agora, a construir os direitos humanos de outra base, mais realista, né, aplicada à Covid, e a partir da experiência Covid, sim, e buscar outros objetivos maiores. Né? Então, essa é a minha percepção. Tá, obrigada. Ótimo. Obrigado a você. Luísa. Eu queria começar agradecendo também ao professor e aos colegas, né? Acho que nesse momento ter essa disciplina foi muito importante para todos nós. Como vocês falaram, né? A gente é o tempo todo bombardeado por notícias, né? E as notícias nada agradáveis. E agora o Brasil como uma ameaça global, né? Não é mais só a pandemia. Só um momento. Eu não sei, não. Desculpa, gente, é que chegou gente aqui em casa. Então, essa semana, acho que foi ontem, eu recebi uma entrevista num grupo da professora Deise Ventura sobre a pesquisa das normas, né, das ações da União. Uhum. E aí eu fiquei, assim, fiquei até animada, eu digo, que bom que é importante a pesquisa, né, para mostrar exatamente qual é o cenário do Brasil. E eles trazem essa conclusão, né, de que a nossa situação não é uma questão de incompetência ou negligência, mas sim as ações são estratégias institucionais para a propagação do vírus em prol da economia. Então, a gente sabe que o presidente, né, ele foi denunciado ao Tribunal de Haia, e isso é uma pesquisa que vai ainda mais, né, dar mais instrumentos ainda para esse tribunal. Então, eu digo, a esperança também, né, de certa forma, dá para a gente renovar, né? Não achar que é algo tão a longo prazo, mas as ações, elas vêm acontecendo. Eu também fiquei assim, né, como ela fala que as normas
são mais de 3.049 normas, mas que não existe uma participação, né, cidadã, não existe uma consulta de órgãos e instituições que poderiam estar contribuindo e que o fato de precisar de uma ação emergente não justifica, porque as ações são sempre lentas, né? Então, seria muito mais efetiva se tivesse a participação de instituições que poderiam estar contribuindo. E é isso, eu acho que também, como a Alexandra falou, essa visão que a gente pôde compreender dos direitos humanos, ela também, né, amplia muito e nos convida, né, a uma outra atitude, a uma outra forma de atuação, que é muito importante nesse momento. Então, apesar do cenário triste, eu acho que dá para ter um fôlego para seguir adiante, né, com ânimos e também pensando em estratégias de atuação. É isso. Tá ótimo. Muito obrigado, Luísa. Rafael. Olá a todos, boa tarde. Minha pergunta já foi contemplada em determinado momento. Acho que até no questionamento me senti representado no questionamento da Liliane. Versava basicamente sobre essa articulação, a dificuldade de articulação no mundo, nesse cenário, e trazendo para a nossa realidade do Brasil, que tenho certeza, que é o país com maior dificuldade de articulação com os outros países do mundo, né? Principalmente no que tange a pandemia. Mas eu já fiquei satisfeito com algumas coisas. Eu também eu tive a curiosidade, o professor Richard acabou falando também sobre essa mudança de paradigma e quebra com a eleição americana, né? Que a tendência é que, não a longo prazo, mas eu acredito que a médio prazo a gente já veja muita coisa diferente acontecendo, e quem sabe isso possa influenciar o Brasil, de alguma forma, né? Já que o Brasil é tão apegado aos Estados Unidos, que ele se inspire e se espelhe também em coisas boas vindas de lá, e não só o legado deixado pelo Trump. Mas eu queria principalmente agradecer a aula foi muito importante para mim. Ela versou sobre o objeto do meu estudo, ela me deu muito embasamento. Eu agradeço muito a todos vocês, aos alunos, aos professores, e foi uma oportunidade incrível. Muito obrigado mesmo. Tá ótimo, Rafael, obrigado. Então, só rapidamente, porque de fato o tempo é curto e tem tanta coisa que podíamos falar, mas eu acho que é muito importante de fazer essa lembrança, como vocês. Aliás, eu estou vendo uma tendência que eu terminei com bastante pessimismo, mas todos vocês estão colocando as pequenas brechas de luz que ainda podemos segurar esperança. Eu acho que isso é muito legal. E sim, são mesmo, como falei, eu acho que nesse primeiro ano da pandemia, a gente tem que agradecer pequenos espaços na academia e na sociedade civil, e nomes como Boaventura, nomes como a Daisy Ventura, que Daisy trabalhando com Conectas, enfim, tem coisas boas sendo feitas que são importantes, que dão um reforço para qualquer tendência de positiva que existe em instituições como a OMS. E tem que dizer, com toda a minha crítica da ineficácia da OMS, não tenho crítica da, pelo menos, a vontade. Eu tenho achado o diretor da OMS, enfim, tem coisas muito positivas também. Acho que o que a gente reconhece não são falta de competência e vontade dos indivíduos, são as limitações estruturais das instituições e do sistema existente que é o problema. E o nosso papel, eu acho que na academia, na sociedade civil, é de continuar pressionando, colocando caminhos que deveriam ser trabalhados e pressionando para as instituições tentar de encaminhar as suas ações nessa direção. Então, nesse sentido, o fato que não
conseguimos avançar tanto quanto a gente gostaria. É óbvio, e também é um momento de muita sensibilidade, porque há tanto sofrimento, e como eu lembro dos primeiros tempos da AIDS, quando as pessoas sofreram tanto, morreram tanto, com tanta dificuldade, esses tempos são o que se chamaria de tempos extremos, e são muito, muito difíceis, não é? Mas eu acho que temos que continuar, e aí, além de agradecer todos vocês pela companhia nessas últimas 10 semanas, agradeço a minha colega, a Miriam, pelo convite de montar esse programa e de construir essa aula, essa disciplina, enfim, esse programa que a gente vem construindo juntos, até porque é uma coisa que é o primeiro programa desse tipo no Brasil. Tem outros programas sobre saúde global, mas é o primeiro que tenta de priorizar a questão dos direitos humanos com relação à saúde global. Então, tem uma coisa bastante inovadora e eu acho que promissor por causa disso. E é muito gratificante, realmente, de poder compartilhar essas questões com todos vocês, com a seriedade que vocês levam, e de achar que, enfim, junto a gente consegue construir um pedacinho do futuro. E nesse sentido, realmente tem sido ótimo. Renovo o convite para quem está disponível e tem interesse de participar do aula sobre as duas pandemias, onde a gente vai aprofundar a história de AIDS, o que isso tem a nos ensinar, que eventualmente pode ser aplicado à história que nós estamos vivendo e inventando agora de Covid, e pensar mais sobre como isso vai transformar o mundo da saúde global no futuro. Eu não tenho nenhuma dúvida que saúde global vai ser diferente depois de Covid, do mesmo modo que foi diferente depois da AIDS. Eu também não tenho dúvida que vai levar mais tempo do que eu gostaria para essas mudanças acontecer. Mas vai ser uma oportunidade de reinventar e talvez enfrentar alguns dos problemas que a gente pode identificar na maneira que esse campo tem sido construído no futuro. E, enfim, agradeço. E passo a bola para a minha colega para fechar. Eu agradeço de fato, Richard, como já havia dito, tem sido uma oportunidade maravilhosa. Essa disciplina já vai para a segunda edição, né? E a primeira edição com mais alunos, de uma forma diferente. Eu acho que a gente está se aproximando, e esse poder replicador, né? Já tivemos 3 disciplinas, da sexualidade, a da AIDS, agora mais uma da AIDS, que começa em maio, e o Covid. Eu acho que tem sido muito importante para a gente. Então, agradeço a vocês. Foi uma turma, assim, realmente nos tem surpreendido o interesse no programa, por isso que eu ainda guardo a minha esperança equilibrista aqui no fundo do meu coração, né? Que foi o que me trouxe para a saúde coletiva, foi a esperança da AIDS, do fim da AIDS, e parece que marcou a minha trajetória, e agora estou aqui na esperança equilibrista da Covid, mas continuo com esperança, com muita dor, realmente, já perdemos muitas pessoas, estamos aí com pensamento positivo por outras, muito queridas que estão aí passando por isso, mas acho que a gente consegue junto. Gente, eu já fiz os anúncios anteriores, né? A síntese que a gente pede não é propriamente uma avaliação de conceito, mas sim uma apreensão, para que a gente tenha um registro da apreensão do conteúdo de vocês. Isso é muito importante na formação de um programa, para sentir as percepções,
as apreensões. A plataforma está aberta, vocês continuem acompanhando, postem as suas questões, eu só vou responder depois, eu vou tirar umas férias curtas de 10 dias, que vai coincidir com um feriadão aí. Minhas férias é assim, normalmente coincidem com feriado. A nova disciplina só começa em maio, então a gente vai ter um espaço para respirar. Eu coloquei aqui no chat para vocês a Resolução 1 de 2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, do Covid, que foi uma das poucas, e coloquei o acesso aos boletins da pesquisa da Deise, do Fernando White e da Conectas sobre as normas. São 10 boletins, cada um trata de um tema, e especialmente a entrevista e vamos assim dizer, as evidências quanto à intencionalidade do governo de disseminar a epidemia está no boletim 10, que vocês podem ver, com uma linha do tempo muito significativa das principais questões. Então, eu coloquei aqui o acesso para que vocês possam ler e se estimular a continuar conosco em maio também. Tá bom? Então, eu agradeço muito, mais uma vez, agradeço muitíssimo o Renato. Não sei se o Renato está aí, Renato? Que sumiu a sua câmera. Não, eu estou aqui sim, obrigado. A nossa solidariedade aí pela sua perda e o nosso agradecimento. O Renato foi assim, o nosso ator aí de preparar a sala, de disponibilizar, filme. Eu sei que é muito trabalho para a gente ter isso concentrado e organizado e proporcionar a vocês também essa volta, como a Liliane falou, algumas falas, algumas apresentações, para a gente ir construindo. E eu espero que vocês levem um pouco desse programa e ao longo aí do trabalho de vocês, acadêmico, prático, vocês deem notícia para a gente do quanto a gente pode avançar aí nos direitos humanos e na saúde global. Então, agradeço muito a todos e um super abraço aí. Não sei se o Renato quer falar alguma coisa. Só agradecer também. Obrigado por vocês, assim, por a aula me traz esse fio de esperança, apesar das minhas questões e raivas, né? Que a gente ainda tem muita raiva, além de... A raiva hoje está superando a esperança, mas eu sei que isso vai mudar. Em relação à avaliação da turma, estou mandando o formulário daqui a pouquinho, tá? Então todo mundo vai receber no e-mail. E mais uma vez, obrigado aí por esse tempo maravilhoso com vocês. Obrigado. Mas, Renato, que eu aprendi uma coisa com um velho professor, que é o Roberto Lira, que desenvolveu a teoria do humanismo dialético, que seriam as linhas marxistas do direito, e ele dizia que a indignação é que nos move. Exatamente. Então, que essa raiva se transforme em indignação. E o Richard falou uma coisa que eu acho que é super importante. Eu não sei se falta no sistema mecanismos ou se falta determinação política. Então, se tem algo que a gente precisa, de fato, aprofundar, é nas determinações políticas. Eu acho que o papel das organizações não governamentais é expressar essa indignação para ser mote de determinações políticas. Então, assim, elogiar o trabalho, por exemplo, a questão das vacinas, a OMS deixou claro o que a Alexandra falou, foi claro na fala dele, que deveria imunizar esses países em primeiro, que não resolvia imunizar, e não está sendo ouvido. Então, eu acho que também precisa dessa voz de indignação. Então, fique com bastante raiva, transforme isso em indignação, como dizia meu velho professor, e vamos buscar esses direitos humanos na realidade social, nas ruas, de uma vida melhor. E olha que a gente conseguiu muita coisa na AIDS, por isso que vai ser tão importante revisitar até para isso, né? Os quadros iniciais de sofrimento evitável que a gente via, me lembro ainda das cenas de levando pessoas no carro,
sem nenhuma assistência, negativa de assistência, internar paciente com policial, com ordem policial. E hoje a gente viu um quadro que é possível e eu tenho certeza que a gente vai conseguir construir isso novamente, gente. E a perda que eu tive foi de um tio, que ele é liderança numa comunidade. Então mexe muito com o meu tema, mexe muito. Eu estou com um sentimento de perda, de discurso. Aonde foi que eu não alertei e ele deixou a esposa dele doente também. E aí, assim, isso acho que porque mexe com o meu tema, mexe com o que eu estou estudando, mexe com todos os textos, isso acaba também me colocando no lugar onde que a nossa fala enquanto profissionais de saúde, né, de saúde coletiva, onde é que a gente não fala, e não é escuta, não é que a gente não fala, não tem eco, né? E aí eu vejo esses pilares do artigo do Richard que fala da construção dessa ignorância que não é de hoje, né? E a gente não pode ser inocente que isso começou agora nesse governo. Isso é uma nuvem negra que vem rondando, né? E a gente tem que colocar um arco-íris nesse negócio porque está muito difícil. Tá muito arco-íris e muita luz para todos. Ação, tá? Tchau, Fiquem bem, gente. Obrigada, Renata. Obrigada, gente. Tchau.